Olá, pessoal! Hoje iremos começar um novo tema na nossa disciplina de Tecnologia de Cereais e Panificação. Hoje com uma aula introdutória. Bom, segundo dados da Abimap, as vendas de pães industrializados aumentou de 2017 para 2019. O consumo per capita também, em conjunto de pães e bolos industrializados, também houve um pequeno aumento de 2017 para 2019. Já em relação às exportações, nós temos aqui nessa primeira tabela, faz uma divisão em alguns tipos de pães, tá? O pão sueco, panetone, pães de especiarias, torradas, pão torrado e produtos torrados, pão de forma e outros produtos industrializados. Tá? A gente observa que o panetone ele teve um grande aumento nos valores de exportação de 2017 para 2019, enquanto que também houve um grande aumento nas exportações de pães de forma de 2017 para 2019. Já em relação às importações, observa-se que também ocorreu um aumento do número de panetones importados de 2017 para 2019 e uma redução no consumo, na importação de pão de forma de 2017 para 2019. Ou seja, pode-se inferir a partir desses dados em relação ao pão de forma que a produção nacional aumentou e começou a exportar mais e também passou a importar menos esse produto de outros países. Então, parte da produção nacional não é reservada ao consumo interno. Aqui nessa tabela nós temos uma parte da tabela que ela continua no link que tem aqui na página e também no final, nas referências, em que ela mostra o início da tabela com os principais países de importações de pães e bolos industrializados, dividido em setores, panetones, pães com especiarias, entre outros. Em destaque, nós temos Bélgica, Malásia, França, Itália, nós temos também a Argentina, entre outros países que têm um grande valor de consumo, assim como China e Espanha. Aqui em relação à mesma tabela, só que em relação à exportação. A exportação de pães e bolos industrializados, nós temos como países de destaque os Estados Unidos, Paraguai, Peru, Uruguai, Chile, também a Bolívia, Argentina e Colômbia. Em relação à venda específica de pães industrializados, nós temos um top 10 aqui em relação ao ranking de 2017, 18 e 19. Tá? Então, como o maior vendedor de pães industrializados, nós temos desde 2017 o México. Em seguida, Turquia, Rússia, Estados Unidos e em quinto lugar o Brasil, seguido de sexto lugar Itália, Argélia, Alemanha, Arábia Saudita e França. Bom, o pão industrializado está presente em 81% dos lares brasileiros, então é um produto bastante difundido no dia a dia do brasileiro. Daí a sua grande importância no setor de produção de produtos de qualidades e diversificados para atender todo esse mercado. Ele é considerado o alimento mais popular do mundo e é produzido praticamente em todas as sociedades. Com o tempo, ele foi tendo as modificações de técnicas, de formulações e equipamentos que foram sendo utilizados. No início, era feito o cozimento da massa, ela em cima de uma pedra, e essa pedra colocada sob o fogo. Então, essas modificações que foram ocorrendo nas técnicas, assim como a adição de grãos diferentes e outros ingredientes, proporcionaram a gama de produtos de panificação que nós temos hoje, com características organolépticas e nutricionais bem diferentes, para todos os gostos. É importante saber que
Para você ter um produto de sucesso, tá? São necessários vários pontos. Entre eles, o conhecimento e a forma como os ingredientes se combinam. Você não tem só que conhecer, mas saber como eles se relacionam quimicamente e organolepticamente para resultar em uma característica final desejada do seu produto. Identificar os ingredientes e saber selecioná-los, tá? E também o conhecimento das técnicas e os processos básicos de produção. Existem várias técnicas de você produzir um pão, seja por mistura direta, seja por formação de esponja. Cada uma dessas técnicas produz características diferentes no pão, ok? Então, todo esse mundo de conhecimento é essencial para você ter um pão elaborado com qualidade e sucesso. Existem os ingredientes chamados simples, que estão presentes praticamente em todos os pães, é o mais básico. E existem os que podem ser adicionados e vão diferenciando um produto do outro. Porque você pode utilizar o mesmo método de produção, mas com ingredientes diferentes, ou até com mesmos tipos de ingredientes, mas em quantidades diferentes. E em todos você vai ter resultados totalmente diferentes. Então, como ingredientes básicos, nós temos água, sal, farinha e o fermento, ou natural ou industrializado. E como ingredientes enriquecedores, nós temos todos os outros que podem ser adicionados, desde ovos, açúcar, especiarias, gordura e leite, sementes como gergelim, erva doce, entre outros, agentes oxidantes, farinhas diferenciadas como farinha de leguminosas, de batata, ou você adiciona amido, também leites e derivados, acidulantes, agentes antimicrobianos, preservantes e essências flavorizantes. Então, toda essa gama são chamados ingredientes enriquecedores. Lembrar sempre que, quando você tiver uma formulação de um pão fixa e você for adicionar novos ingredientes, tem muitas vantagens, porque você vai ter um novo produto, ou seja, vai ter uma variedade maior de produtos. Você consegue fazer diferenciações de sabores, aromas e formas, tá? Porém, você tem que ter cuidado, porque nem sempre você vai obter os mesmos resultados se você utilizar técnicas diferentes, utilizar quantidades ou ingredientes diferentes. Mas é essa mistura, essas tentativas que você proporciona os vários tipos de produtos que nós temos, desde brioches a ciabattas e sonhos e pizzas. Daí nós temos esse mundo de produtos resultantes da panificação, de cores, tamanhos, formatos, sabores e aromas diferenciados e texturas diferentes. Mas atenção, ao substituir qualquer ingrediente e variar as proporções entre esses ingredientes, nós veremos os cálculos dessas partes de formulação mais adiante, elas podem interferir nas reações que ocorrem entre os ingredientes e você ter mudança de textura, de aparência, sabor e aroma do seu produto final. Então, vai fazer alguma modificação, vai trocar uma farinha de trigo parcialmente por uma farinha de batata, ou trocar a farinha integral, a comum pela farinha integral. Então, faça o teste primeiro e sempre tenha as proporções anotadas para você ter um produto padronizado no final do processo. Bom, sobre as matérias-primas que nós iremos falar, hoje vamos começar falando sobre os fermentos, tá? Primeiro, temos que saber o que significa fermentar. Fermentar significa fazer uma massa ela crescer pelo uso de um material químico ou biológico que produza gás carbônico, CO2. No caso do pão, nós vamos ter uma chamada fermentação biológica através do método de fermentação alcoólica, ou seja, o micro-organismo, o fermento biológico que vai ser adicionado junto com os demais ingredientes, tá? Ele vai utilizar açúcares, ou seja, carboidratos simples, que têm a capacidade de serem absorvidos, de serem utilizados por esses micro-organismos para produzir alguns produtos. E esses açúcares que podem ser utilizados pelos micro-organismos não são todos.
tá? Alguns que podem ser utilizados são denominados de açúcares fermentescíveis, como, por exemplo, a glicose, a maltose, entre outros, mas principalmente a glicose. Mas, professora, se não tiver esse açúcar específico, o próprio micro-organismo vai liberar alguma enzima para fazer a quebra do amido para produzir um carboidrato mais simples, da sacarose para produzir uma glicose, tá? Então, ele vai achar uma forma de poder conseguir esse carboidrato. Então, esse carboidrato ele vai estar em contato com a enzima e vai ocorrer a fermentação alcoólica, que tem como produtos álcool etílico ou etanol em pequena quantidade, que vai ser evaporado junto com parte da água no processo de cozimento, por isso você não fica bêbado consumindo pão, e vai produzir o produto mais importante para a gente na panificação, que é o gás carbônico, CO2. E é esse gás que fica retido dentro da massa que faz o pão crescer. Quando se diz que um pão cresce, não é que 1 quilo vai virar 1,5 kg. Ele significa que 1 quilo vai continuar sendo 1 quilo no final, só que ele vai ter um volume maior, ele vai ter uma densidade menor, porque vai ter gás dentro dessa massa, deixando a massa assim mais leve. Aqui nós temos uma ilustração para vocês assimilarem o que é que acontece. Nós temos no desenho à esquerda um corte lateral de uma bola de massa enquanto ela está fermentando. Então, dentro da massa tem um micro-organismo que é uma levedura que vai fazer o processo de fermentação alcoólica. E ela vai produzir o CO2 como um dos produtos da fermentação. Então, esse gás ele vai ficar preso dentro da massa, dentro da rede de glúten da massa, que nós veremos sobre rede de glúten mais à frente, ela vai ficar presa dentro dessa massa. E ao levar o fogo, esse gás, ele sai de dentro da massa e fica esses buraquinhos no miolo característico dos pães. Nos pães, nós temos o fermento, que ele é de origem biológica, no caso ele é uma levedura, um tipo de fungo unicelular, que pertence à família dos fungos, assim como os fungos filamentosos, e cada grama desse fermento, ele tem em média de 8 a 10 milhões de células. Então, o nome científico desse fermento é Saccharomyces cerevisiae. Ele se multiplica facilmente um ambiente por bipartição, ou seja, uma célula vira duas vira 4, e assim, rapidamente, esse fermento cresce e se multiplica. Quais são os fatores que são indispensáveis para que o fermento exerça suas funções? Primeiro, ter alimento. No caso, ele vai precisar de alguns compostos, mas principalmente o carboidrato simples fermentescível. Vai precisar de temperatura e umidade adequados. Lembre, o micro-organismo precisa de fatores intrínsecos e extrínsecos mais próximos ao ótimo para crescer. Lembra? O micro-organismo tem temperatura mínima, máxima e ótima para crescer, assim como umidade, como o pH, atividade de água. Então, nos pães também são necessários. Por isso, a necessidade, muitas vezes, de a gente controlar a temperatura através de uso de gelo. Deixa aí na memória que nós falaremos disso quando estivermos falando de uso de gelo para resfriamento de massa. Bem mais na frente nós falaremos sobre isso. As funções no fermento da massa. Primeiro, produzir gás carbônico, tá? Para a massa ficar mais arejada. Fazer com que o produto seja mais digestivo e nutritivos. Melhorar o aroma e o sabor. E fornecer ao produto pequenas quantidades de vitamina B. A proporção de fermento ela vai variar de acordo com o tipo do pão? Sim, por exemplo, pão francês, tá? Que é o mais básico de todos, ele usa de 1 a 3% de fermento, enquanto massas doces, que apresentam maior teor de açúcar, esse açúcar precisa ser consumido, tá? É uma massa mais pesada, ele utiliza de 1 a 10% de fermento, dependendo do tipo de fermento. E aí nós iremos falar sobre os principais tipos de fermentos biológicos. Nós temos o fermento fresco e o seco instantâneo, tá? O fermento fresco, ele geralmente vem nos tabletes, parecendo manteiga, tá? Só que ele é mais cinza, mais creme, não tão amarelado, em pacotes de 500 gramas ou menor, tá? Ele é rico
em água, por isso ele é denominado fresco, ele tem uma atividade de água muito alta, o que é bom porque facilita o processo de início da fermentação, porém ele tem um prazo de validade extremamente mais curto e precisa de refrigeração para ser armazenado. Já o fermento seco, como o nome já diz, tem uma atividade de água bem mais baixa, já que ele é um produto ressecado, e a sua conservação é bem mais longa, de 6 a 1 ano, e não precisa de refrigeração para o seu armazenamento enquanto a embalagem estiver fechada. E tem por facilidade de transporte, maior eficácia e segurança de conservação, e pode ser de duas formas. O fermento seco granulado, tá? Que ele é necessário para você utilizar, que você ative o fermento de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente ele diz, coloque tantas gramas do fermento seco granulado em tantos ml de água a tal temperatura por tantos minutos. Só depois disso o micro-organismo vai estar pronto, vai estar ativado para ser utilizado. Diferentemente do fermento seco, que a gente encontra mais facilmente nos supermercados, que é o seco instantâneo, é aquele que você adiciona direto na massa e não precisa passar por essa etapa de ativação. Então, você adiciona ele diretamente na massa e ele já inicia poucos minutos depois a fermentar. Aqui é uma foto mostrando a diferença de aparência dos três: o seco, granulado, fresco aqui na imagem do meio, e o seco instantâneo na lateral direita do slide. Lembrando que o fermento ele é sensível, ele é um micro-organismo, um ser vivo, então ele é sensível a altas temperaturas. Então, a partir de 45 graus, eles são rapidamente destruídos. Já se tem uma temperatura muito baixa, a atividade de fermentação dele se torna bem reduzida. Existe também, professor, o fermento em pó químico, tá? A gente não utiliza ele nos processos de produção de fermentação alcoólica. Eles são mais utilizados na área de confeitaria, de bolos, né? Mas o fermento químico, ele não é um ser vivo. É um produto químico, por exemplo, os que são à base de bicarbonato de sódio, tá? Que é uma substância barata e inócua para a saúde do consumidor. E ele faz um pequeno processo de produção de gás de oxigênio ou de CO2, de oxigênio, para dar essa leveza à massa, tá? Mas não é tão intensa quanto uma fermentação biológica. E a vantagem da fermentação biológica é que ela produz não só o gás, ela produz outros compostos secundários que vão modificar aroma, sabor e textura do seu produto. Bom, aqui algumas referências. Mande suas dúvidas, resolva os exercícios e até a próxima aula.